Fala, gente bonita, gente elegante, gente sincera. Vamos de matéria nova? Esse gênero textual é uma delícia. Sim, todo gênero textual, você, professora Elisa, fala isso. Falo. Todo gênero textual é uma delicinha. Bem, gênero textual de hoje é bem interessante, porque a gente tem o hábito de se deparar com esse gênero, mas não sabe o que é. Vamos de crônica? Bem, então, professora Elisa, o que seria uma crônica? Eu leio crônica? Sim, você lê. Em jornais, aquele compartilhamento das redes sociais, é comum as pessoas passarem uma crônica sem saber que é uma crônica. Professora, mas a gente hoje em dia quase não lê o jornal. Sim, mesmo que hoje esse hábito, infelizmente, tenha se perdido, as crônicas continuam circulando. Sejam elas por via de textos em relação à prova. A professora de língua portuguesa coloca um texto de Luiz Fernando Veríssimo, você não sabe com a crônica, mas se trabalhou, você, no caso, trabalhou baseado numa crônica. Então, vamos lá, vamos entender o que é crônica? Bem, crônica, ele é confundido muitas vezes com conto. Conto, como a gente trabalhou no início do ano, é uma história, como se fosse um papo, né? Uma conversa que você escreve, não um papo propriamente dito, uma prosa. Vou prosear ali com meu amigo e vou conversar e vou narrar um fato que eu conversei. Sim, ele é bem parecido com um conto. Porém, o que difere um do outro os dois têm uma característica de ser um texto curto, porém, a crônica, ela traz um fato do cotidiano. Então, ou seja, algo que é rotineiro, habitual, o autor narra esse fato, geralmente um fato simples, nada científico, nada matemático, nada específico. Ele dá valor à simplicidade do cotidiano e narra um fato. Então pode ser, por exemplo, há pouco tempo eu li uma crônica, onde o autor narrou o fato de uma criança ter se deparado com uma flor e ter conversado com uma flor. E ele narrou essa crônica brilhantemente. Então, uma característica da crônica é um texto curto. Outra característica da crônica, narra fatos do cotidiano, fatos habituais, desculpa. A questão também da característica da crônica é ter poucos personagens. O autor, quando produz uma crônica, ele não vai colocar a personagem A, B, C, D, F foi a outro lugar, mas a personagem A, B, C. Não, dá um bolo, porque como é uma história curta, eu preciso de um tempo bem determinado, eu preciso de poucos personagens para a crônica ficar bem amarradinha. Se ligou? Tranquilo? Então, no dicionário, a definição de crônica é clara, Naldo César Coelho. É o gênero literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. Então, se liga nisso. Prestem atenção. Vida cotidiana. Então, começou a ler um texto, extraiu dali algo rotineiro, algo da vida cotidiana, poucos personagens, crônica, quase com certeza, porque tem que ter um todo. Porém, está no caminho de uma crônica. Conseguiu entender? Tá tranquilo? Bem, Luiz Fernando Veríssimo amou e eu acho que a maioria dos alunos amam indiretamente também, porque é bem comum um professor colocar em prova, bem comum o texto do Luiz Fernando Veríssimo aparecer no livro didático de vocês, e ele escreveu alguns livros que foram direcionados para o público escolar, como crônicas rápidas, como crônicas para serem lidas na escola, como contos para serem lidos na escola, também é dele. Então, olha o que o ilustríssimo Luiz Fernando Veríssimo falou a respeito da crônica. A principal matéria-prima para a crônica são as relações humanas. Ora, Brasil, mas claro, né? A vida cotidiana, o fato habitual,
Quem se relaciona com esses assuntos? Nós, seres humanos. E, além disso tudo, quando você analisa uma crônica, quando você lê uma crônica, você traz aquele assunto para você. Porque como fosse assim, nossa, isso me alcançou, porque faz parte da vida simples, onde todos nós conhecemos esse campo de assunto. Ou seja, ele não vai falar de algo que é extraordinário, que a gente nunca tenha visto na nossa vida cotidiana. O mundo como as pessoas se amam, se enganam, se aproximam ou se afastam, num ambiente social definido. Olha que lindo. Amores, eu sou apaixonada por crônica. Que tal você também se apaixonar? Vocês podem pesquisar outras crônicas num sites confiáveis, principalmente de Luiz Fernando Veríssimo, porque hoje começamos a falar de Luiz Fernando Veríssimo. Vocês vão ver que as crônicas são de fácil compreensão, e você entra na história com facilidade. Claro, professora, a crônica é um fato simples. É um fato que parece que a gente está ali, ó, está participando da história. Foi? Bem, faça um registro no seu caderno principalmente das três primeiras linhas. A crônica é um gênero textual híbrido que oscila entre a literatura e o jornalismo, pois o resultado da visão pessoal, subjetiva, do cronista ante um fato qualquer. Então, vamos entender. Ela oscila entre a literatura e o jornalismo. Como eu disse para vocês, esse texto era muito comum ser publicado num jornal, ou seja, tinha uma parte, um caderno específico do jornal, que ele vinha na última folha. Então, ali, semanalmente, um cronista publicava a sua obra. E os leitores se deliciavam em abrir o jornal e não só ver a notícia, mas se encantar com aquela crônica, com aquela literatura dentro de uma obra jornalística, dentro de um jornal como um todo. Entenderam? Por isso que essa mistura entre literatura e jornalismo. Brilhante, não? Daí, por que uma visão pessoal do autor? Uma crônica pode ser produzida, por exemplo, a partir de uma situação rotineira, a partir de uma situação tranquila, comum, que o autor olhou na rua, ou um meio de transportes, ou qualquer lugar, e transforma aquilo em um texto. Ou seja, é a visão do autor sobre algo que ele viu e coloca aquele caráter subjetivo. Tranquilo? Então, na próxima aula, nós iremos analisar uma crônica para vocês terem a característica mais sólida. Irei explicar a crônica que eu irei apresentar, né? Explicar a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que será analisada na próxima aula. Beijos!